Então já vou começando, né? Vocês já estão entrando. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Ana Paula Fistarol. Eu sou naturóloga, especialista em ginecologia natural. E há 13 anos eu atendo mulheres com diferentes questões ginecológicas e também questões emocionais, né? Por isso que até hoje eu vou falar sobre o estresse, porque às vezes eu falo sobre que eu atendo na área da ginecologia natural e as pessoas pensam só na parte ginecológica, né? Mas nós mulheres, né, somos muito amplas e temos questões emocionais, então eu também trabalho na área assim do estresse, da ansiedade, atendo muitas mulheres assim que estão passando por fases muito estressantes, muito ansiosas, com pensamento acelerado, enfim, muito agitadas também, né? E a gente consegue agir nisso com os florais, né? E hoje, né, o tema da live de hoje é como ter uma rotina desestressante. E eu vou usar como base o Ayurveda. O Ayurveda tem um conhecimento muito legal nessa área. Eu vou olhando aqui pro lado, né, se vocês entenderem que eu fiz tipo uma colinha para eu não me perder, né? Oi, Luísa, oi, Marina, bem-vinda, meninas. Então, só para fazer uma revisão de ontem, né? Ontem eu falei sobre a desintoxicação, né? Por que que estou falando de desintoxicação? Por que que esse nome é Semana Detox Mulher? Porque a desintoxicação, ela tá na base do tratamento de muitas questões ginecológicas, mas principalmente da TPM, da cólica, da candidíase de repetição. Então, para a medicina chinesa, para o Ayurveda, quando o organismo está sobrecarregado, quando o nosso sistema hepático está sobrecarregado, a gente tende a ter menstruações mais difíceis, a gente tende a ter mais questões ginecológicas. Então, por isso que eu falei ontem bastante sobre desintoxicação, né? Por que que essa semana chama Detox Mulher? E o que que isso tem a ver com TPM, com tudo mais, né? E hoje a gente vai conversar sobre pequenos ajustes que podem ajudar a melhorar a questão do estresse. Então me contem aqui no chat, por favor, como vocês estão atualmente, assim, vocês se sentem estressadas? O que é que está estressando mais vocês, para eu entender, por exemplo, é o relacionamento, é o trabalho, é maternidade, enfim, o que está pegando mais que você sente que está ficando muito estressada, né? Se você sente que seu pensamento é muito acelerado, se você se sente muito ansiosa, se você percebe que esse estresse, essa ansiedade está fazendo você dormir mal. Então me falem aqui no chat para eu entender um pouquinho, né, como é que vocês estão, até para eu poder ir direcionando o conteúdo dessa live também, né? Então, para começar, né, eu quis falar sobre o estresse porque eu percebo que é algo muito comum hoje em dia, né? As mulheres, elas, no geral, estão muito estressadas, né? Tem uma grande epidemia de estresse. E muitas doenças ginecológicas e questões ginecológicas são agravadas pelo estresse, né? O estresse, ele faz toda uma desregulação hormonal na mulher. Quando a mulher está muito estressada, ela pode ficar com muito mais TPM, com muito mais cólica, ela pode ficar com o ciclo irregular, ela pode ter candidíase de repetição. Então, eu já tive interagentes, por exemplo, que estavam tão estressadas que começaram a ter candidíase de repetição. E elas tinham uma alimentação perfeita, tinha tudo perfeito assim na base, fazia atividade física, não comia açúcar, tudo bonitinho, mas estavam passando por fases muito estressantes. E a gente começou a agir nessa linha do estresse e melhorou essa candidíase. Então, assim, nós mulheres, nós somos seres muito emocionais e as nossas emoções, elas influenciam muito na nossa saúde em geral, mas também na nossa saúde ginecológica. Ó, a Gabi falou aqui, ó, que o relacionamento te tira do eixo. Sim. Que mais, gente? Vocês, me contem mais. Então, o estresse, ele causa tudo isso no nosso organismo, né? E o Ayurveda fala sobre como que a gente pode diminuir esse estresse tendo a melhor rotina possível para cada um, né? Eu acho que às vezes a gente entra no idealismo de rotina perfeita, mas não é sobre isso que eu quero trazer para vocês, é o possível. Então, nessa live eu vou contar para vocês um pouco como que é a visão do Ayurveda em relação à rotina, né? Uma rotina que desestressa, e cada um vai percebendo, né? Cada uma de vocês vai percebendo o que vocês dão conta de alterar na vida de vocês, né? Então, a partir dessa rotina a gente consegue melhorar o metabolismo, a gente consegue melhorar a qualidade do sono, o estresse e a ansiedade também. Então, vamos lá. O Ayurveda, vou entrar pro conteúdo então, gente. Passou agora uma introdução. O Ayurveda tem um estudo muito legal sobre rotina que chama Dinacharya. Eu, sinceramente, sou apaixonada por esse estudo. Eu amo estudar a rotina, né? Como fazer com que a rotina seja mais melhor possível, sabe? Pensando que temos vida, trabalhamos, temos várias coisas, mas como tentar ter uma rotina que não te estressa, uma rotina que você consegue viver e ter uma qualidade de vida. Então, para o Ayurveda, a base do Ayurveda é a seguinte:
Quando você está em sintonia com a natureza, isso gera saúde. Quando você não está em sintonia com a natureza, isso gera desequilíbrios. Então, essa é a base do pensamento do Ayurveda. Então, quando a gente está falando de rotina, para começar, a gente vai estar falando o quê? A gente vai estar falando sobre o ciclo circadiano, que é o dia e a noite. Então, o Ayurveda leva muito em consideração o dia e a noite. E o Ayurveda separa também as fases do dia nos 3 doshas, né? Que é Vata, Pitta e Kapha. Então, como seria uma rotina ideal para o Ayurveda? Para o Ayurveda, por exemplo, para acordar, começando de manhã, né? Vamos fazer uma bem cronológico. Então, acordei de manhã. Qual que é o melhor horário para acordar para o Ayurveda? Para o Ayurveda, o ideal é a gente estar acordando junto com o dia, né? Então, aquela coisa, você está em sintonia com a natureza, né? Então, o dia está nascendo. No momento que o dia está nascendo, que, claro, depende de onde você mora, mas geralmente ali por volta de 6 horas, seria o horário ideal para você acordar. Por quê? Porque é um horário que vai te dar muito mais disposição ao longo do dia e também você vai ficar com a mente muito mais centrada quando você acorda esse horário. Uma coisa que eu acho muito legal é quando, às vezes, você, né, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas, por exemplo, assim, você pega e fala, ah, não, hoje eu vou dormir um monte, aí você vai até 10 da manhã. Me diz uma coisa, você não acorda às 10 da manhã atropelada? Você não acorda, tipo assim, nossa, parece que você caiu no fundo do poço, né, e não conseguiu levantar, sabe? Ou quando você acorda até 8 horas da manhã, né? Tem muita gente assim, acorda 8 horas da manhã e já acorda meio, sabe, meio arrastado, meio esquisita. Por quê? Porque o Ayurveda separa os horários pelos doshas. Então, por exemplo, das 2 às 6 da manhã é um horário considerado um horário vata. Então, se a gente acorda antes de passar para o horário da frente, que é o horário kapha, que é das 6 da manhã às 10, quando a gente acorda até 6 horas da manhã, a gente tende a acordar muito mais ativa, porque Vata traz uma energia mais leve, então a gente acorda mais leve, muito mais ativa, né? Quando você tende a acordar no horário Kapha, por exemplo, entre 6 e 10 horas da manhã, a tendência é você acordar mais pesada, porque Kapha é um dosha que traz uma energia mais pesada, é água e terra. Então é uma energia mais devagar, mais pesada. Então a gente acorda mais arrastada. Quando você acorda antes, né, antes das 6, a tendência é você acordar com mais energia. Claro que assim, né, gente, num primeiro momento de educação de horários, a gente acorda meio esquisito ali, né, antes das 6 da manhã. Mas depois que isso se torna um hábito, você vê como você acaba tendo muito mais energia. E várias interagentes minhas, elas falam isso, sabe? Interagentes, por exemplo, acordavam 8, 9 da manhã e passam a acordar mais cedo, e muitas vezes acordar e fazer atividade física, me falam, nossa, que é isso, minha vida mudou. Então, porque realmente você fica com muito mais disposição e energia. Então, o Ayurveda, ele traz esse estudo, ele já fala sobre isso, sabe? E eu faço isso muito comigo também, né? Eu sempre acordo antes das 6 há muitos anos, então, vez ou outra, por exemplo, no primeiro ano da Cecília, que às vezes eu acordava de noite e tal, e tinha pra dar mamar, e aí acabava dormindo às vezes até umas 7 horas da manhã, eu percebi que eu já acordava às 7, tipo, ai, morrendo, né? Muito mais pesada, né? Por causa dessa energia Kapha. Então, isso é muito legal, né? Então, essa questão do horário de acordar é o primeiro ponto quando a gente está falando sobre estresse, sobre falta de disposição, né? Acordar cedo ajuda muito. Por quê? Porque a gente está conectada à sintonia do dia, né? Ao ciclo circadiano. Então, é uma coisa natural para o nosso organismo. É como se a gente fosse a favor, né? A gente está indo a favor da natureza, né? O nosso organismo conectado com a natureza, então a gente tende a ficar muito melhor. Né? Então, acordei ali por volta das 6. O que o Ayurveda recomenda? Na cama ainda, você dá uma boa espreguiçada, você esticar bem o corpo. Depois, você ir no banheiro, por exemplo, lavar o rosto e raspar a língua. Então, o Ayurveda tem essa técnica de raspar a língua. Por que a gente raspa a língua? Porque ao longo da noite, a gente libera várias toxinas, que o Ayurveda chama de ama, na língua, na saburra. É como se fosse restinho de digestão, assim, sabe? De toxina digestiva. Então, isso fica na nossa língua. Então, a ideia é quando você acorda, você raspa a língua para tirar esse excesso de toxina, para depois escovar o dente. Então, você joga para fora. Depois disso, o Ayurveda sugere você tomar um copo de água morna ou um chá de ervas. Por quê? Hidratar o corpo, mas hidratar o máximo possível na temperatura do corpo, então uma água mais amornada. Evitar tomar uma água gelada esse horário. Né? O Ayurveda fala muito isso, assim, quando você toma uma água, né, um líquido amornado logo que você acorda, que não é café, gente, não é estimulante, nesse caso eu tô falando bem de hidratação mesmo, ou é água pura, ou é um chá de ervas, por exemplo, um chá feito com uma folha de manjericão, alguma coisa assim, bem suave, sabe, uma erva doce, um funcho, você tá ativando a digestão, então você ativa
a sua capacidade de digestão, o seu metabolismo, e isso também ajuda na função intestinal. Então, quando você começa a fazer isso com frequência, você vai ver que dali um tempo o teu organismo se acostuma a ir no banheiro, tipo, logo em seguida o seu intestino já funciona. Então isso é até uma dica que eu passo para várias interagentes minhas que às vezes têm constipação, que é isso, sabe? Hidratar bem com água morna logo que acorda, por volta de 300 ml, 500 ml. Então isso ajuda muito a dar essa estimulada no sistema digestivo e no intestino, porque é uma hora de limpeza. Logo que a gente acorda, né, a gente passa a noite inteira ali dormindo, é um momento de limpeza. Então é o momento que você vai fazer xixi, é o momento que você vai limpar a língua, vai lavar o rosto, né, vai tirar esse excesso às vezes de suor que pode ficar pelo rosto, né, às vezes tomar um banho e digerir, né, realmente ir no banheiro. Então esse é um momento muito importante, né? Oi meninas, Babi, Tica, Aline, bom demais, bem-vindas todo mundo. Então, beleza, fiz isso, né? Vocês viram que até agora eu não falei nada sobre olhar o celular, né? Então, assim, olhar o celular não é algo a ser feito na primeira hora do dia. Né? Isso é uma coisa assim, que é uma dica máxima, se você sente que você está muito estressada, ansiosa e com o pensamento acelerado, não olhe o celular na primeira hora do dia. Até se você não está sentindo isso tudo, não olhe. Por quê? Porque a gente tem que acordar com calma. A ideia, né, isso ajuda muito a gente a diminuir a ansiedade ao longo do dia. Acorda com calma. Então você faz isso tudo que eu tô falando e logo em seguida o Ayurveda recomenda você fazer uma higiene mental, que pode ser o quê? 5 minutos de uma respiração, 5 minutos de uma meditação guiada. Então, esse é um momento que você vai para dentro, respira, né? Você traz esse ar, né, para o seu corpo, você respira, você vai acalmando sua mente e começa o dia devagar. Começar o dia devagar impacta na qualidade de todo o nosso dia, gente. Faz muita diferença a gente acordar devagar, a gente acordar com calma. Quando você tá na cama, que muitas mulheres me relatam isso, às vezes tá na cama, acordou meio de susto, aí já olha a notificação, aí já tem alguém pedindo alguma coisa, e já tem alguém te falando pra você fazer tal coisa, e você já vai ver um negócio ali. Gente, isso aí, você já começa assim, ó, o dia. Isso aí acaba com o dia. Então, assim, essa é uma grande sugestão que eu dou pra vocês, evita na primeira hora do dia olhar o celular. Deixa pra depois. Começa com esse primeiro momento, tem que ser seu. Esse primeiro momento é você com você. Você acorda com calma, acorda tranquila, é um grande momento de autocuidado. E vocês podem ver que eu tô falando isso, né? Por isso que eu quis falar sobre ajustes, pequenos ajustes, para pessoas que têm vida normal, que vai ter que sair depois para trabalhar, 8 horas da manhã, enfim, né? Que vai trabalhar durante o dia inteiro, que tem coisas para fazer, né? Então eu tô falando de ajustes, né? Ajustes possíveis, né? Nada muito distante, assim, da nossa realidade. Então, esse primeiro momento, o ideal é fazer isso. Então, beleza, você parou ali 5 minutos, às vezes você pode procurar na internet uma meditação guiada, né, alguma coisa assim, ou uma respiração. Eu medito tem muitos anos, mas eu gosto às vezes de parar e só fazer uma respiração, sabe? Tipo, inspirar contando até 4, soltar contando até 4, só assim, respirar. Acordar respirando, porque isso ajuda demais na qualidade da nossa saúde mental ao longo do dia. Beleza, terminei essa higiene mental, aí sim, né? Quem gosta de fazer atividade física, esse momento é um momento para fazer atividade física. Quem prefere fazer em outro momento, agora você vai tomar um café da manhã, né? Um café da manhã que seja de preferência mais nutritivo mesmo, né? Então, se a gente para pensar nesse primeiro momento, é algo, gente, de assim, nem 30 minutos, né? Dependendo, você faz isso até menos. Então, 30 minutos ali, você faz isso tudo que eu tô falando, às vezes até 20. Então, você já dá esse, né? Já vai mudando aí, dando o tom do dia que você quer, né? Como que você quer esse dia. Então, acordar com calma. Esse é o primeiro ponto. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho muitos anos com experiência de fazer isso, sabe? Logo que eu acordo, né? E aí, com a chegada da Cecília, deu uma bagunçada, né? Então, teve vários dias do ano passado que eu não conseguia acordar e já ir meditar, enfim. Eu ia acordar, já ia pegar ela, mamar, enfim. Às vezes ela tava acordando 5 horas da manhã. Então, assim, deu uma bagunçada, assim, na minha rotina. E é muito doido, porque eu sentia nitidamente a diferença de você não fazer isso pra quando eu fazia isso, quando eu conseguia, né? Agora eu tô conseguindo, tá tranquilo. Mas, assim, pra mim ficou muito nítido o que é não fazer, porque eu já estava acostumada a fazer, né? E realmente, assim, impacta demais. Então, essa é uma sugestão que eu dou pra vocês. Façam isso, que faz muita, 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 muita diferença na nossa rotina, né? Beleza. Aí, tomou seu café da manhã, bonitinho, ok. Aí, vamos falar um pouquinho sobre o almoço. Qual é o melhor horário para almoço, né? O Ayurveda também fala isso. Então, das 6 da manhã às 10 horas da manhã é um horário kapha. Então, é o horário terra e água que a gente fala. Então, é um horário mais devagar ali, que tem uma energia mais pesada, né? Kapha traz essa energia mais pesada. Das 10 às 2 da tarde é um horário pita. Pita é fogo. Então é um horário que a gente tá no auge do nosso poder digestivo. Então o ideal é a gente almoçar entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde.
sabe? Então, esse é a faixa ideal de almoço. Porque às vezes tem pessoas que pulam o almoço e aí vai almoçar 4 horas da tarde ou fica sem almoçar naquele dia, aquela confusão toda. Gente, horário certinho de almoçar. Ter rotina ajuda muito a diminuir o estresse. Ter rotina ajuda o organismo a entender como que ele tem que funcionar. Ajuda demais a diminuir o estresse. Então, às vezes eu atendo pessoas com rotinas completamente bagunçadas. Um dia come às 11, outro dia come às 2, outro dia às 4, às 5, outro dia não come. Enfim, um dia acorda um horário, no outro acorda outro, bagunça tudo. Então, gente, isso aí é péssimo para a nossa saúde. Então, a nossa saúde, né, o nosso organismo, ele precisa ter horário. E quanto mais a gente conseguir estar alinhado com esses horários da natureza, né, do ciclo circadiano, melhor. Então, se você conseguir almoçar nesse horário, é o ideal. Então, pro Ayurveda, o almoço é a refeição mais cheia, assim, né? Que tem essas ideias que o pessoal fala, ai, comer no café da manhã muito, aí no almoço você come menos e jantar menos ainda. Não. Pro Ayurveda, o melhor fogo digestivo que você tem é na hora do almoço. Então, é a refeição mais pesada do dia, é essa, sabe? Beleza. Então, almocei dentro desse horário. Ótimo. Passei ali a tarde e tal. Aí, a gente vai falar agora sobre o horário da janta. Então, o Ayurveda, a gente fala, a gente fica brincando, eu e o Pedro, que é a medicina da vovó, né? Porque, da roça. Porque pro Ayurveda, a janta, o ideal seria jantar ainda, quando ainda tem sol. Olha só, porque ainda tem o sol, né, esse fogo digestivo. Então, para o Ayurveda é como se assim, a última refeição do dia, o ideal era ser feito quando ainda é dia. Então, na transição ali, por exemplo, entre 6 e pouco da tarde. Mas a gente sabe que não é a realidade de muita gente, né? As pessoas trabalham e tudo mais. Mas então, qual que é uma sugestão que eu dou? É você jantar pelo menos 2 horas antes de dormir, pelo menos. Então, por exemplo, se você dorme umas 10 horas, você está jantando umas 7. Não jantar muito perto do horário que você vai dormir. O Ayurveda fala muito isso, de ter esse distanciamento. Por quê? Porque na hora que você vai dormir, a sua digestão já está feita, então você tende a ter um sono de muito mais qualidade e também isso ajuda muito no metabolismo. Tanto que tem uma pesquisa muito legal que fizeram com 2 grupos de pessoas sobre a questão do horário de janta. Então, um grupo, eles comiam o mesmo tipo de comida, só que um grupo comia 3 horas antes de dormir, o outro comia e ia deitar. Né? Qual que foi o resultado disso em relação ao metabolismo? O grupo que comia e ia deitar ganhou peso, enquanto que o outro grupo perdeu peso. Por quê? Porque você foi dormir já com essa digestão feita. Então, o Ayurveda leva isso muito em consideração e isso impacta demais a qualidade do nosso sono. Então, por exemplo, se você percebe que você não dorme muito bem, que de noite sua noite fica muito agitada, observa a hora que você está jantando. Se você às vezes está jantando muito perto da hora de dormir. Porque quando a gente faz isso, é como se você levasse a sua digestão para o sono. Então, agita, bagunça, né? É quando eu faço isso, que é raro, às vezes mais final de semana, que às vezes eu vou comer um pouco mais tarde, o Pedro, e a gente vai dormir, eu sinto nitidamente como que a minha noite é muito... A qualidade do meu sono é muito menor, assim, por ter comido muito perto da hora de dormir, né? Então, esse jantar, cuidem dessa questão do horário da janta, né? Tomar um golinho de água. E, beleza, né? Você jantou ali 3 horas, 2 horas antes de dormir. Ótimo. Aí, 1 hora antes do seu horário de dormir, o ideal é fazer uma higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é, novamente, desconectar de eletrônicos. Então, é um horário que você, às vezes, vai desconectar completamente do celular ou, né, da televisão, né? Inclusive, é legal de, por exemplo, nessa última hora, você evitar de estar assistindo. Por exemplo, tô assistindo um filme muito agitado, com muita ação, que isso super estimula. Então, a higiene do sono, como que é o jeito padrão de fazer ela? É ficar com luzes mais amareladas. Então, você tira as luzes brancas do ambiente, você coloca luzes mais amareladas, às vezes um abajurzinho de canto, você vai baixando essa luz do ambiente. Por quê? Porque a luz branca, ela bloqueia a produção da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que induz o sono. Então, a luz branca faz com que o seu cérebro entenda que é dia. Então, imagina, né? Se a gente está falando sobre o ciclo circadiano, você está numa luzona branca, assim, o que aquela luz branca está falando para você? Ah, é dia normal, né? Ao passo que você começa a colocar luzes mais amarelas, deixa a casa mais escurinha, desconecta de muita informação, muita aceleração, assim, televisão, celular, você vai acalmando essa mente. Você vai estar dizendo para o seu organismo, agora é hora de relaxar para dormir. Então, a higiene do sono, basicamente, ela é isso, né? A ideia é você ir preparando o seu organismo para esse momento. Então, tem pessoas que às vezes me falam, assim, que eu atendo, que me falam assim, eu fico no celular na cama até a hora de dormir. Então, tipo, eu tô no celular, aí eu
tô ali olhando um monte de coisa, um monte de informação diferente, aí eu tiro o celular, boto pro lado e deito na cama, fecho o olho e fico com a cabeça acelerada. Aí não consigo dormir, fico acelerada, ou às vezes pego no sono e daqui a pouco acordo e fico acelerada. Por quê, gente? Porque você tá vendo muito estímulo antes de dormir. Então, essa hora inicial do dia, essa primeira hora do dia e essa última hora do dia são horas de acalmar. Então, são horas para ir devagarinho, sabe? É um grande momento que eu falo de autocuidado. Você quer se dar um grande autocuidado? Cuida da sua primeira hora ao acordar e da sua primeira hora a sua última hora do dia. São momentos seus, é um momento para você acalmar, para você não olhar nada do mundo, não ficar olhando um monte de coisas, sabe? Um monte de trem. É hora de calmar, vai com calma, vai devagar, respira, né? Silencia. É um momento para você se entregar para o sono, para você ter uma boa noite de sono, né? Então, a higiene do sono, ela é fundamental. Então, se a gente para pensar um pouco, né, nessa rotina do Ayurveda, ela tem muita lógica, né? É muita lógica. Quando você começa a entender, você fala, nossa, faz todo sentido. E quando você começa a praticar ela, realmente faz muita diferença, né? Então, pro Ayurveda também, agora eu vou falando do horário de dormir, pro Ayurveda, o ideal é a gente estar dormindo até 10 horas da noite. Então, por quê? Porque eu tava falando ali, né? O horário Pitta, das 10 da manhã às 2 da tarde, aí depois a gente entra para um horário Vata ali, das 2 até às 6, e depois das 6 às 10 é um horário Kapha, então já é um horário mais pesado, é um horário que é bom pra gente dormir, é um horário que vai, assim, que a gente aprofunda e vai embora. Se você passa ali das 10, geralmente das 10 às 2 é um horário Pitta, é um horário fogo. Então, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tá ali por 7, 8 horas da noite, até dá um soninho, né? Você vai indo, vai dando um soninho, mas você deixa passar. Aí, quando chega ali das 10 horas ali pra frente, parece que liga uma chave, assim. Você, nossa, acorda, tipo, parece que te dá uma energia extra, assim. Então, por quê? Porque a gente entrou num horário Pitta, um horário fogo. Então, o ideal é estar dormindo antes de virar essa chave. Se você consegue dormir até as 10 horas da noite, a tendência é também o seu sono ser muito mais profundo, porque é um horário Kapha, né? Você embala no horário Kapha, que é um horário pesado. Então, o sono vai embora. Né? Então, o Ayurveda, como vocês podem ver, tem todo um estudo em relação à rotina que eu sou apaixonada, assim, porque eu gosto muito de entender esses horários, rotinas relacionadas com a natureza, né, com o ciclo circadiano, né, tem um estudo bem legal, né, hoje em dia na área da ciência, assim, que é a cronobiologia, que também fala sobre isso, que é basicamente assim, como que eu posso potencializar a minha digestão, qualidade do meu sono, diminuir estresse, diminuir a ansiedade, questão organizando os horários do meu dia, me organizando dentro dos horários do meu dia, né, que é uma coisa que eu vejo, né, por atender muita gente, eu vejo realmente o tanto que é um trabalho de base mesmo, porque geralmente as pessoas têm uma rotina tudo bagunçada, né, aquilo que eu falei, às vezes não tem horário, aí vai dormir, um dia dorme às 11 da noite, outro dia dorme às 1 da manhã, e aí, meu Deus, eu tô acelerada, eu tô dormindo tô muito, né, acelerada, acordo de madrugada, pensando muito, e aí eu vou, sei lá, começar a tomar um remédio para dormir, e aí começa a entrar numa onda, assim, sendo que às vezes é questão de você organizar horário, se aprender a dar esse respeito dessa primeira hora do dia, da última hora do dia. Então, gente, esses são pequenos ajustes que fazem muita diferença no nosso dia a dia, sabe? Eu realmente percebo, assim, como uma mãe de um bebezinho pequeno, eu percebo que o que me faz não ser uma pessoa estressada é muito essa questão dessa organização de horário. Então, por exemplo, vou dizer hoje, assim, né? Eu geralmente dá umas 9 horas, eu já tô na cama quietinha ali, lendo, assim, já desliguei o celular, já tá no modo avião, né? Já tô ali quietinha, para umas 9h40 já tá dormindo. Então, para também de manhã conseguir estar acordando antes das 6 e tudo mais. Então, isso me ajuda demais a acordar com calma, né? Por mais que às vezes eu tenha que acordar, por exemplo, acordo, já vou lá cuidar da Cecília, eu sempre coloco assim uma musiquinha calma também, para ela entender que esse é o legal, acorda com calma. Então eu já vou ali mexendo um pouco o café da manhã com ela, botando uma musiquinha calma, sabe? Devagar, pra ela ir aprendendo que assim, a gente começa o dia devagar, a gente não começa já confusão, agitado, um monte de coisa. Aí eu vou olhar meu celular lá para umas 8 horas da manhã. Então, é isso, sabe, gente? São ajustes que realmente fazem diferença, né? A questão também de jantar cedo, né? Tá ali 6 horas, eu, por exemplo, 6 horas eu já tô jantando. Eu quase janto junto com a Cecília, assim. E aí, antes de dormir, eu tomo um chazinho, que é uma coisa que a Ayurveda indica também, chás de ervas, principalmente plantas mais calmantes, como uma camomila, né? Alguns chás, assim, que ajudam a dar uma acalmada. Então, isso faz muita diferença na digestão, sabe? Demais, na qualidade do sono. Né? Então, esse conhecimento, gente, é muito legal, né? E ontem eu falei um pouquinho sobre o programa Detox Mulher, que vai ser um programa que vai começar nessa próxima segunda, que vai ser ao longo de 30 dias. Então, ao longo de 30 dias eu vou guiar um pequeno grupo de mulheres,
por um processo de desintoxicação com fitoterápicos, com florais para a gente trabalhar essa parte emocional, com meditação, com esses ajustes de rotina, com vários pontos legais, assim, para a gente conseguir pegar as rédeas da nossa vida, né? Se organizar, limpar o nosso organismo e melhorar a TPM, melhorar cólicas menstruais, candidíase de repetição, mas a nossa saúde no geral, assim. Então, a ideia desses 30 dias é realmente, assim, eu poder estar junto com esse pequeno grupo, passando várias orientações, acompanhando, né, o uso dos florais também, que eles trabalham bem na parte emocional, né, as meninas que estiverem no programa também vão ter acesso a um curso gravado que eu tenho muito legal, onde eu explico tudo, assim, de ciclo menstrual, anticoncepcional, bem para autoconhecimento feminino mesmo, falo das plantas, ervas, óleos essenciais, então eu trago vários conteúdos muito bacanas e importantes para nós mulheres, né. Então, sobre o conteúdo, gente, da rotina, me contem aqui o que vocês acharam, vocês ficaram com alguma dúvida? A Aline falou aqui, muito interessante. Boa noite, Lilian. É bom demais, gente. Esse conhecimento é muito legal, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente não para pra pensar que os horários do dia pode fazer toda a diferença, né? Toda a diferença na nossa saúde, na nossa digestão, no metabolismo. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade de... tá querendo perder peso, e tem uma dificuldade de perder peso e tá comendo, come à noite e já vai dormir, né? Ou come nos horários tudo errado, ou pula refeição, ou troca uma refeição, por exemplo, do almoço, que tem uma, né, um momento de digestão muito boa, por, sei lá, um shake, sabe? Então, tipo, bagunça tudo, né? Então, quanto mais a gente sente, a gente consegue se alinhar com esses ritmos da natureza, mais a gente consegue ter saúde. E isso é muito bonito, sabe? É muito bonito, porque realmente a natureza, ela é professora, assim, né? Se a gente olha para a natureza, né, para as estações, para os ciclos, enfim, né, até o ciclo menstrual tem toda a relação com as estações do ano, enfim, outro momento eu vou falar sobre isso, né? Até no programa tem uma aula sobre isso. A gente entende como que é possível ter uma vida que não seja estressante, sabe? Mesmo trabalhando, mesmo tendo vida normal, sabe? Tendo que fazer várias coisas. É possível, sabe? É possível, né? A Babi falou, estou me acalmando aqui escutando você. Bom demais. Ó, a Calica falou, boa noite, você atende quem está na menopausa, você indica suplementos? Oi, Calica, eu atendo sim mulheres na menopausa. Suplementação, eu não trabalho com suplementação. Geralmente quem trabalha com suplementação é nutricionista. No caso, meu marido é nutricionista e ele trabalha com suplementação. Eu trabalho com fitoterapia, então com as plantas medicinais. Eu trabalho com homeopatia, com florais, com óleos essenciais, com várias técnicas e orientações do Ayurveda também, né? Bom demais. Meninas, bom demais, assim, muito feliz poder conversar aqui com vocês. Essa live, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível para quem tá no grupo do WhatsApp. Então, no grupo do WhatsApp, que tá o link na minha bio, eu vou colocar lá, eu devo colocar hoje ainda, e vocês podem assistir, né? Eu devo deixá-las disponíveis até sexta-feira, tá bom, meninas? Muito feliz, obrigado aí pela participação de todas, e amanhã a gente tem mais, amanhã a gente vai conversar sobre TPM, o nome é Espelho, Espelho Meu, será que tem alguém com uma TPM mais forte do que eu? Então, amanhã a gente vai conversar sobre TPM e eu vou ajudar vocês a entender o que é a TPM, como que a gente melhora essa tal dessa TPM, é normal esse negócio, já digo que não, então a gente vai conversar mais sobre isso, bom demais. Um beijo, Gabi. Um beijo, Babi. Que bom. Isso, entra lá no grupo. Ótimo. Um beijo, meninas. Boa noite.